Minha própria filha passou por mim na chuva e mandou eu pegar ônibus para dar lugar à amiga. Sou Neuza, 68 anos, costureira aposentada no Boqueirão, em Curitiba. Ela só esqueceu que o carro onde desfilava está no meu nome. O céu de Curitiba tem um jeito muito peculiar de avisar que a desgraça está a caminho. Naquela tarde de quinta-feira, as nuvens pareciam um teto de chumbo pesado, baixo, daquele jeito que faz a luz do sol desaparecer antes mesmo das 3 da tarde. Eu tinha ido ao posto de saúde renovar a receita do meu remédio para a pressão. A dor nas costas já me acompanhava desde que levantei, uma herança cruel de 40 anos curvada sobre uma máquina de costura Singer, serzindo a vida dos outros para garantir o pão da minha própria casa. Quando saí do posto, o vento gelado cortou meu rosto. Aqui no sul, o frio não é apenas uma temperatura, é uma entidade que entra pelos ossos e se instala nas juntas. Caminhei com passos curtos até o ponto de ônibus. A garoa fina, que a gente chama de neblina, logo engrossou. Em questão de 5 minutos, a água caía com uma fúria impiedosa. Eu não tinha levado guarda-chuva. A previsão no rádio de pilha, logo cedo, dizia que o tempo ia segurar. Mentira. O ponto de ônibus não tinha cobertura. Era apenas uma placa de metal enferrujada, espetada na calçada quebrada. Tentei me encolher debaixo da marquise de uma farmácia fechada, mas a chuva vinha de lado, trazida pelas rajadas de vento. Meu casaco de lã, tricotado com tanto capricho anos atrás, começou a pesar, encharcado. A água escorria pelo meu pescoço, gelando minha espinha. Meus pés, calçados com um sapato ortopédico que já tinha visto dias melhores, estavam mergulhados em poças d'água. Foi então que eu vi. Lá no final da rua, virando a esquina com aquela suavidade que só um carro novo tem, vinha o sedã prata. Eu conhecia cada detalhe daquele carro. Afinal, fui eu quem assinou as dezenas de papéis no banco, comprometendo o limite da minha aposentadoria e as economias de uma vida inteira de costura, para que minha filha, Vanessa, pudesse ter um veículo. Mãe, preciso para o trabalho. É uma questão de imagem. A senhora entende, né? Eu pago as parcelas. Ela havia dito, com aquele sorriso largo que sempre derreteu meu coração de mãe viúva. O carro estava no meu nome, o financiamento também. As parcelas, claro, muitas vezes sobravam para a minha conta, porque Vanessa sempre tinha um imprevisto, uma bolsa nova que precisava comprar, uma viagem com as amigas. Meu coração deu um salto de alívio. Era a providência divina. Levantei a mão, acenando freneticamente. O carro foi se aproximando. Através do vidro levemente embaçado pela chuva, consegui ver o rosto de Vanessa. Ela estava ao volante. No banco do passageiro, a amiga dela, Priscila. As duas riam de alguma coisa. Riam com vontade, jogando a cabeça para trás. Eu dei um passo para a rua esperando que ela encostasse. A água batia nas minhas pernas, respingando lama na minha meia calça. O carro reduziu um pouco a velocidade ao passar pela poça maior. Nossos olhos se encontraram. Eu vi quando Vanessa me reconheceu. Vi a expressão dela mudar de uma risada escancarada para um leve sobressalto, seguido de um revirar de olhos impaciente. Ela disse algo para Priscila. Priscila olhou para mim através da janela, com aquela cara de quem olha para um cachorro de rua molhado. E então, o carro acelerou. O pneu traseiro passou exatamente em cima da poça, perto do meio-fio, jogando uma onda de água suja por cima da barra da minha saia. A luz vermelha dos freios piscou rapidamente lá na frente, apenas para desviar de um buraco, e o sedã prata desapareceu na neblina espessa da avenida. Fiquei paralisada. Minha mão ainda estava erguida no ar. Uma senhora que esperava o ônibus um pouco mais à frente me olhou com pena. Aquele olhar de compaixão de um estranho foi a primeira facada real no meu peito. Eu não podia acreditar. Minha própria filha, o fruto do meu ventre. A menina para quem eu costurava vestidos de chita durante a madrugada para que ela fosse arrumada para a escola. Com os dedos trêmulos e duros de frio, abri minha bolsa molhada e tirei o celular. A tela estava com algumas gotas d'água, dificultando o toque. Disquei o número de Vanessa. Chamou 3 vezes. Oi, mãe. Fala rápido que eu estou no trânsito. A voz dela soou pelo alto-falante, abafada pelo som do rádio do carro, que tocava uma música animada. Vanessa,
Minha voz saiu embargada, tremendo por causa do frio e do choque. Você passou por mim agora, no ponto do posto de saúde. Eu estou na chuva, minha filha. Estou ensopada. Houve um silêncio breve do outro lado. Ouvi a risadinha contida de Priscila no fundo. Ai, mãe, eu vi. Mas é que não tinha lugar no carro. A Priscila fez umas compras no shopping e botou as sacolas todas espalhadas no banco de trás. Se a senhora entrasse molhada, ia manchar os tecidos das roupas dela e estragar as caixas. Pega o ônibus que já passa. O ligeirinho é rápido. Quando chegar em casa, a senhora toma um chá quente. Beijo, mãe. O sinal abriu. A chamada foi encerrada. O bip curto do telefone soou nos meus ouvidos como o som daquelas máquinas de hospital quando o coração para de bater. As sacolas de compras. O tecido das roupas novas de uma pessoa que eu mal conhecia. Isso valia mais do que a minha saúde. Isso valia mais do que o respeito pela mãe que lhe deu a vida. Fiquei olhando para a tela escura do celular enquanto a água da chuva lavava o meu rosto, misturando-se com as lágrimas quentes que começaram a descer silenciosamente. Eu sempre soube que Vanessa era vaidosa. Sempre soube que ela tinha vergonha da nossa origem humilde, das minhas mãos marcadas por agulhas, da nossa casinha simples com o filtro de barro na cozinha. Mas eu justificava. Dizia a mim mesma que era coisa da juventude, que o mundo moderno exigia que os jovens fossem assim, ambiciosos, focados em aparências. Eu passava pano. Eu engolia os pequenos desaforos. Mas aquilo não era um desaforo. Era desumanidade. O ônibus demorou mais 45 minutos. Quando finalmente consegui subir os degraus altos do coletivo, minhas pernas pareciam de madeira de tão enrijecidas pelo frio. O cobrador, um rapaz com cara de cansaço, me olhou e murmurou um "Boa tarde, dona", cheio de pena. O ônibus estava lotado, com aquele cheiro característico de roupa molhada e respiração presa. Ninguém me cedeu o lugar. Tive que ir em pé, segurando na barra de ferro gelada, balançando a cada curva, sentindo a água escorrer da minha saia e formar uma poça aos meus pés. Durante o trajeto, minha mente viajou para o passado. Lembrei do dia em que fomos à concessionária. Vanessa estava eufórica. Ela tirava fotos, abraçava o volante. O vendedor, um rapaz engravatado que falava rápido demais, dirigia-se apenas a ela, até o momento de assinar os papéis. Aí, claro, a caneta foi empurrada para mim, para a velha costureira que tinha o nome limpo e a aposentadoria garantida. Eu assinei com orgulho. Acreditava estar dando asas para a minha filha voar. Não percebi que estava comprando as correntes que me prenderiam a humilhações futuras. A caminhada do ponto de ônibus até a minha casa durou mais 10 minutos. A chuva não dava trégua. O bairro do Boqueirão tem ruas planas e a água costuma acumular rapidamente perto das calçadas. Tive que atravessar trechos com a água quase no tornozelo. Cada passo era um esforço monumental. O frio já tinha passado da pele e alcançado a alma. Quando cheguei na rua de casa, vi o portão de ferro. E lá estava ele. O sedã prata, imponente, brilhante, estacionado confortavelmente debaixo da garagem coberta que eu mandei construir anos atrás com o dinheiro de um consórcio. O carro estava seco, protegido da intempérie. O contraste entre aquela máquina polida e o meu estado miserável era uma imagem que eu jamais apagaria da memória. Abri o portão menor com a minha chave, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Atravessei o pequeno quintal. O vento ainda soprava forte, balançando os vasos de samambaia que eu cuidava com tanto zelo. Fui até a porta dos fundos, a porta da cozinha. Assim que encostei a mão na maçaneta, ouvi as vozes vindo da sala. A casa tem as paredes finas. O som viaja fácil. Parei, com a mão congelada no metal da porta, e escutei. Menina, você não tem noção do susto que eu tomei. Era a voz de Vanessa, seguida de uma risada alta. Imagina a minha mãe, com aquele casaco de tricô cheirando a naftalina, pingando água dentro do meu carro, ia estragar o banco de couro que eu acabei de mandar hidratar. Ai, Vanessa, tadinha da sua mãe, Priscila respondeu, mas a voz dela soava divertida, não compadecida. Mas sério, as minhas sacolas iam pro beleléu. Aquela blusa de seda pura que eu comprei não pode ver uma gota de água. Relaxa, a coroa é forte. Vanessa continuou.
e o som de uma xícara batendo no pires indicou que elas estavam tomando o café que eu havia deixado pronto na garrafa térmica. Ela é daquela geração antiga, acostumada com sofrimento. Nem liga de andar de ônibus. Daqui a pouco ela chega aí, toma um banho quente e já vai preparar a janta pra gente. Eu pedi pra ela fazer aquela torta de frango hoje. O mundo pareceu girar devagar. O ar faltou nos meus pulmões. A coroa é forte, acostumada com sofrimento. Foi isso que eu ensinei a ela? Que o meu sofrimento era aceitável? Que a minha dignidade valia menos que um banco de couro ou uma blusa de seda? O amor incondicional de mãe tem um limite, e eu não sabia que esse limite existia até aquele exato momento. É um choque silencioso quando a venda cai dos nossos olhos. A gente não grita, não esperneia. A gente apenas enxerga a verdade nua e crua. Eu havia criado uma pessoa egoísta, fria e ingrata debaixo do meu próprio teto. Eu não entrei na cozinha fazendo alarde. Não bati a porta. Não gritei. A Neuza antiga teria entrado, reclamado um pouco da chuva, limpado os sapatos no capacho, servido a torta de frango e engolido o choro no travesseiro à noite. Mas a Neuza antiga morreu afogada naquela poça de água suja no ponto do posto de saúde. Dei a volta pela lateral da casa e entrei pela porta do meu quarto, que dá para os fundos do quintal. Tranquei a porta por dentro sem fazer barulho. O quarto estava gelado, mas eu mal sentia o frio agora. Um calor estranho começava a subir do meu estômago. Um calor que eu não sentia há décadas. A indignação pura. Comecei a tirar as roupas molhadas. O casaco de lã caiu no chão de madeira com um baque surdo, formando uma poça. Tirei os sapatos ortopédicos, a meia calça ensopada. O frio beliscava minha pele, mas meus movimentos eram mecânicos, precisos. Vesti uma camisola de flanela grossa e um roupão por cima. Sequei os cabelos brancos com uma toalha felpuda. Fui até a cozinha pequena que eu tinha improvisado no meu quarto anos atrás, porque Vanessa sempre reclamava do barulho quando eu acordava cedo. E bebi um copo de água direto do meu filtro de barro. A água desceu fresca, limpando a garganta seca. Sentei na beira da cama e olhei para a velha cômoda de embuia no canto do quarto. Era um móvel pesado, herança da minha mãe. O cheiro de sabonete de lavanda perfumava as gavetas. Era ali que eu guardava as coisas importantes. As escrituras da casa, as certidões, os carnês de pagamento. Levantei-me devagar. O corpo doía, mas a mente nunca esteve tão afiada. Abri a primeira gaveta. Afastei os lenços de crochê e encontrei a pasta azul de plástico. A pasta onde eu guardava a minha vida documentada. Sentei novamente com a pasta no colo. Abri o zíper de plástico. Havia dezenas de papéis ali, mas eu sabia exatamente o que estava procurando. Meus dedos ásperos puxaram o documento verde. O certificado de registro e licenciamento de veículo. O famoso documento do carro. Desdobrei o papel. A luz fraca da lâmpada do quarto iluminou as letras impressas em preto. Proprietária. Neuza Maria da Silva. Passei o polegar sobre o meu nome. O papel estava seco, intacto, diferente de mim. Enquanto eu olhava para aquele nome impresso, as vozes e as risadas da sala pareciam cada vez mais distantes. O eco da palavra mãe, dita com tanto desprezo, ainda ressoava na minha memória. Mas agora não trazia mais dor. Trazia uma clareza cortante. Ela achava que o carro era dela porque ela dirigia. Ela achava que a casa era dela porque eu limpava. Ela achava que eu era invisível porque eu sempre me coloquei em segundo plano. Dobrei o documento verde com muito cuidado e o guardei no bolso fundo do meu roupão de flanela. Respirei fundo, sentindo o ar frio da tarde curitibana encher meus pulmões, e percebi que a chuva lá fora já não parecia tão assustadora. Na verdade, ela lavou toda a ilusão que eu tinha sobre a filha que criei, preparando o terreno para a tempestade que eu mesma estava prestes a causar. O silêncio do meu quarto contrastava com as risadas estridentes que ainda vinham lá da sala. Eu estava sentada na beira da cama, com o documento verde do carro dobrado dentro do bolso do meu roupão de flanela. O frio da chuva de Curitiba já não castigava os meus ossos, mas havia um outro tipo de gelo tomando conta de mim. Um gelo que começava no peito e se espalhava pelas mãos. Era a frieza da razão acordando depois de décadas adormecida pelo amor cego de mãe. Olhei para as minhas próprias mãos.
Estavam enrugadas, com as veias saltadas desenhando caminhos azuis sob a pele fina, e as pontas dos dedos ainda guardavam os pequenos calos de uma vida inteira empurrando agulhas. Eu respirei fundo e deixei meus olhos passearem pelo meu quarto. Ali no canto, encostada perto da janela por onde a luz cinzenta da tarde tentava entrar, estava a minha velha máquina de costura Singer. O móvel de ferro fundido, o pedal largo, a roda de metal pesado. Aquela máquina não era apenas um objeto, era o meu ganha-pão, a minha espada e o meu escudo. Meu falecido marido, o Antônio, me deixou quando a Vanessa tinha apenas 3 anos de idade. Um infarto fulminante no canteiro de obras onde ele trabalhava como pedreiro. Ele me deixou uma casa pela metade, paredes no tijolo baiano, um telhado de eternite que vazava quando chovia forte e uma filha pequena para criar. Foi aquela Singer que levantou as paredes dessa casa no Boqueirão. Fui eu, pedalando noite adentro, costurando uniformes escolares, consertando bainhas, fazendo vestidos de noiva para as moças do bairro, que comprei cada saco de cimento, cada azulejo da cozinha, cada móvel de embuia que decorava os cômodos. Eu fui pai, fui mãe, fui pedreira e fui o banco que financiou a vida da minha filha. Como foi que eu me esqueci de quem eu era? Como foi que a leoa que enfrentou a inflação, que comprou comida contando moedas no mercado, que nunca deixou faltar um caderno na mochila da filha, se transformou nessa velha encolhida que aceitava ser largada na chuva para não molhar a sacola de compras de uma patricinha qualquer? A resposta era amarga, mas eu precisava engolir. Eu me apaguei para que ela pudesse brilhar. Eu achei que, dando a ela tudo o que eu não tive, eu estaria criando uma mulher forte. Mas quem planta vento, colhe tempestade. Eu não criei uma mulher forte. Criei uma dondoca egoísta que achava que o mundo e a mãe dela existiam apenas para servi-la. Levantei da cama com uma energia que eu não sentia há muito tempo. A dor na lombar pareceu desaparecer, anestesiada pela adrenalina da minha própria indignação. Voltei até a cômoda de embuia. A gaveta ainda estava aberta, cheirando a sabonete de lavanda e a papel guardado. A pasta azul de plástico grosso me chamava. Eu precisava saber exatamente qual era o tamanho do buraco em que eu havia me enfiado. Sentei na cadeira estofada da minha máquina de costura, coloquei a pasta no colo e comecei a tirar os papéis, um por um. Primeiro, puxei o carnê de financiamento do banco. Eram 60 parcelas. A capa do carnê estava gasta. Comecei a folhear os canhotos grampeados. Parcela número 1, paga. Parcela número 2, paga. Fui passando as folhas. O acordo que tínhamos feito há quase 3 anos era claro. Eu dava o meu nome, que era limpo como água de nascente, e ela pagaria as prestações de R$ 1.200 por mês. A Vanessa tinha um bom emprego num escritório de contabilidade no centro, ganhava bem, morava comigo e não pagava 1 centavo de aluguel ou de luz. Era o mínimo. Mas a verdade nos canhotos era outra. Olhei os últimos 12 recibos. Todos eles tinham sido pagos na lotérica da rua de baixo. Pela minha mão. Lembrei de cada desculpa esfarrapada. Mãe, esse mês o cartão de crédito veio alto porque precisei comprar roupas sociais para o trabalho. A senhora cobre a parcela do carro para mim? Mãe, bati a roda num buraco e tive que trocar o pneu. O dinheiro apertou. Mãe, a Priscila me chamou para uma viagem de feriado. Eu preciso desestressar. A senhora quebra essa para mim? E a velha tonta aqui ia lá e sacava do próprio suor, dos consertos de roupas que eu ainda fazia para as vizinhas antigas, da minha aposentadoria de um salário mínimo. Eu tirei da minha própria boca, deixei de comprar a carne de primeira que eu gostava, deixei de trocar meus óculos de grau que já estavam fracos, para pagar R$ 1.200 por mês num carro onde eu não tinha o direito de entrar se estivesse chovendo. Apertei os dentes com tanta força que o maxilar estalou. Continuei cavando na pasta. Havia um envelope pardo, amassado, enfiado no fundo. Lembrei do dia em que a Vanessa entrou no meu quarto, apressada. Jogou o envelope na cômoda e disse: Mãe, chegou isso do Detran. Guarda aí na sua pasta das bagunças que depois eu vejo. Tô atrasada pro salão. Isso fazia uns 4 meses. Eu nunca tinha aberto. Afinal, a correspondência era do carro dela, eu respeitava a privacidade. Mas o carro não era dela. E a privacidade tinha acabado no momento em que ela me mandou pegar o ônibus na tempestade.
Puxei a aba do envelope e tirei os papéis dobrados. Eram 3 notificações. Quando bati o olho no cabeçalho das folhas, senti meu estômago embrulhar. A primeira era uma multa. Excesso de velocidade na linha verde. R$ 130. Vencida há 2 meses. A segunda, outra multa. Estacionar em vaga de idoso sem credencial na frente do shopping. R$ 293,47. Vencida. A terceira folha não era multa. Era a notificação de atraso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA. Atrasado há quase 1 ano. O valor passava de R$ 2.000 com os juros. Nome limpo é a única riqueza de pobre. E a minha própria filha estava sujando o meu nome, o meu cadastro de pessoa física. A única coisa que me restava de dignidade perante o mundo, por pura irresponsabilidade e farra. Se eu caísse na malha da dívida ativa, o banco poderia bloquear a minha conta. Poderiam mexer na minha aposentadoria. Aquela menina fútil estava brincando de roleta russa com a minha sobrevivência. O papel tremeu na minha mão. Eu não estava apenas magoada. Eu estava correndo perigo. O golpe não era apenas moral, era financeiro. Eles achavam que eu estava velha demais, ignorante demais para entender de juros, de multas, de leis. Achavam que a velha Neuza servia apenas para fazer café fresco, costurar botão que caiu e assinar papel no banco quando mandassem. Fechei a pasta devagar. A tristeza foi embora, varrida por uma raiva fria, metódica e muito lúcida. Eu aprendi na vida que a gente não corta um tecido caro sem antes desenhar o molde com giz. Um movimento errado da tesoura e o pano inteiro vai para o lixo. Eu precisava de um molde. Precisava de um plano. A casa era minha. O terreno estava no meu nome. A escritura repousava no fundo daquela mesma gaveta. O carro, legalmente, era meu. As dívidas do carro, infelizmente, também eram minhas. Eu precisava resolver aquilo antes que a corda arrebentasse do meu lado. Minha mente viajou pelas ruas do bairro até o terminal do Carmo. A 2 quadras dali, numa sala comercial modesta, em cima de uma padaria, funcionava o escritório do seu expedito. O expedito era um despachante das antigas. Um homem grisalho, de bigode grosso, que conhecia os meandros do departamento de trânsito melhor do que a palma da própria mão. Há mais de 30 anos, quando ele era apenas um rapaz começando a vida, a noiva dele, a dona Lourdes, engravidou antes do casamento. As famílias fizeram um escândalo. Eles precisavam casar às pressas, sem dinheiro nenhum. Fui eu quem costurou o vestido de noiva da Lourdes, usando sobras de renda e cetim que eu tinha guardado. Eu não cobrei 1 centavo pela mão de obra. O expedito chorou no dia em que veio buscar o vestido e jurou que um dia me pagaria aquela dívida de gratidão. Chegou a hora de cobrar. Guardei todos os papéis de volta na pasta azul, com exceção do documento verde do carro. Esse eu dobrei novamente com um cuidado cirúrgico e coloquei dentro de um envelope em branco. Escondi o envelope no fundo da caixa de costura, debaixo dos carretéis de linha invisível. A Vanessa nunca abria aquela caixa. Para ela, aquilo era coisa de gente ultrapassada. Enquanto eu guardava minhas armas, ouvi passos no corredor. O piso de taco de madeira antiga rangeu. "Mãe?" A voz de Vanessa soou abafada através da porta de madeira do meu quarto. "A senhora já chegou?" A porta dos fundos estava destrancada. Eu parei. Respirei fundo, controlando o ritmo do meu coração. O que é do homem, o bicho não come. E a minha dignidade era minha por direito. Eu não ia entregar o jogo agora. Se eu gritasse, se eu brigasse, ela faria um escândalo. Se faria de vítima para as amigas, diria que eu estava caduca, louca, ingrata. Cobra a gente mata esmagando a cabeça com um golpe só, de surpresa. Se você pisa no rabo, ela vira e te pica. Eu precisava vestir a minha melhor fantasia. A fantasia da velha Neuza, submissa e mansa. "Tô aqui, minha filha", respondi. Minha voz saiu calma, sem um pingo de tremor. "Cheguei agorinha. Peguei uma chuva daquelas, estava me enxugando e trocando de roupa." "Ah, tá bom." O tom dela era de alívio misturado com impaciência. "Achei que a senhora tinha se perdido. Olha, a Priscila vai ficar para jantar. A senhora faz aquela torta de frango com requeijão que só a senhora sabe fazer?"
A gente tá morrendo de fome. Passamos a tarde toda no shopping. Passaram a tarde toda no shopping. Gastando dinheiro em blusas de seda. Enquanto eu esperava um ônibus na ventania, com o dinheiro da minha mistura pagando os pneus do carro que ela desfilava. Faço sim, meu anjo, eu disse, forçando cada sílaba a sair com a doçura de costume. Já vou pra cozinha preparar a massa. Vai arrumando a mesa com a sua amiga. Ouvi os passos dela se afastando em direção à sala, seguidos por uma risadinha baixa e o som da televisão sendo ligada. Fui até o pequeno espelho pendurado na parede do meu quarto. Olhei para o meu reflexo. Os cabelos brancos ainda um pouco úmidos nas pontas. As rugas profundas ao redor dos olhos. Mas os meus olhos não eram mais os mesmos daquela manhã. O brilho opaco da subserviência tinha sumido. No lugar dele, havia uma faísca perigosa, a faísca de uma mulher que não tinha mais nada a perder, a não ser as correntes que ela mesma havia ajudado a forjar. Tirei o roupão de flanela, vesti um vestido caseiro de algodão florido e amarrei o meu velho avental na cintura. Calcei um chinelo de dedo seco e confortável. O disfarce estava completo. Saí do quarto e caminhei pelo corredor em direção à cozinha. Passei pela sala. Vanessa e Priscila estavam esparramadas no meu sofá de chenille, com os pés em cima da mesa de centro que eu encerava toda semana. Elas olhavam o celular, rindo de alguma foto na internet. Nenhuma das duas levantou os olhos para mim. Eu era um fantasma na minha própria casa, a empregada não remunerada, a velha conveniente. Entrei na cozinha, acendi a luz fluorescente e fui até a pia. Peguei a travessa de vidro, a farinha de trigo, a manteiga. Comecei a misturar a massa com as mãos. O movimento repetitivo de amassar me ajudava a pensar com ainda mais clareza. Enquanto a farinha se misturava com a manteiga por entre os meus dedos ásperos, eu desenhava o meu plano mentalmente. Amanhã era sexta-feira. Vanessa sairia para trabalhar às 8 da manhã, como sempre, levando o carro. Eu teria o dia inteiro pela frente. Eu iria até o escritório do seu expedito. Eu descobriria exatamente como transferir, como bloquear, como tomar de volta o que era meu perante a lei, sem que ela desconfiasse de absolutamente nada até o momento exato da queda. Ela queria uma mãe que pegasse ônibus na chuva. Ela queria uma mãe submissa que pagasse as contas dela e fizesse torta de frango enquanto ela ria da minha cara com estranhos. Ela achava que a coroa era forte e estava acostumada com o sofrimento. Eu sorri um sorriso pequeno, invisível para quem estava na sala, enquanto colocava a torta no forno quente. Ela estava certíssima sobre uma coisa. A coroa era de fato muito forte e estava prestes a mostrar que a paciência de uma mãe pode até ser infinita, mas a burrice não. O cheiro de café coado no pano invadiu a cozinha antes mesmo de o sol dar as caras no céu cinzento de Curitiba. A sexta-feira amanheceu com aquela cerração baixa, úmida, que gruda no vidro da janela e avisa que o frio não vai dar trégua. Eu estava de pé desde as 5 da manhã. A massa da torta de frango que sobrou da noite anterior repousava na geladeira e a pia já estava brilhando. Quando Vanessa apareceu na porta da cozinha, passava das 7. Ela usava um terninho preto impecável, o cabelo alisado balançando nas costas e segurava o celular com a testa franzida. Nem um bom dia saiu daquela boca pintada de vermelho. Mãe, a senhora não passou a minha camisa de seda direito. Olha esse vinco na manga, ela reclamou, apontando para um detalhe invisível perto do ombro. A Neuza de ontem teria pedido desculpas, pegado o ferro de passar e tentado consertar o erro imaginário ali mesmo, morrendo de medo de atrasar a princesa para o trabalho. A Neuza de hoje, porém, estava no palco. E eu sempre fui uma mulher de terminar o serviço que começo. Oh, minha filha, me perdoe, eu disse, engrossando a voz com uma dose extra de doçura caipira que eu sabia que ela detestava, mas que aceitava como sinal da minha submissão. A vista da mãe já não é mais a mesma. Prometo que na próxima eu capricho mais. Quer um pãozinho na chapa antes de sair? Vanessa revirou os olhos, pegou a garrafa térmica e serviu meia xícara de café. Não dá tempo. Tenho reunião com a chefia hoje. E olha, hoje à noite eu vou sair com a Priscila de novo, então não me espere para o jantar. A gente vai num barzinho novo no Batel, comemorar que a semana acabou.
Ela bebeu o café em 2 goles, deixou a xícara suja na pia e pegou a chave do sedã prata em cima da mesa. O chaveiro de pelúcia balançou na frente dos meus olhos. Vai com Deus, minha filha. Dirija com cuidado, murmurei, secando as mãos no meu avental de florzinhas. Tá. Tchau. Ela me deu um beijo rápido no ar, sem encostar no meu rosto, e bateu a porta da cozinha. Fiquei parada perto da janela, afastando a cortina de renda apenas o suficiente para ver a garagem. O motor do carro roncou, os faróis acenderam e o sedã prata deslizou para a rua, sumindo na neblina matinal. Assim que o barulho do motor desapareceu, o sorriso manso sumiu do meu rosto. A casa agora era minha. O tempo agora era meu. E eu tinha muito trabalho a fazer. Fui direto para o meu quarto e tranquei a porta. Ajoelhei-me no chão de madeira, sentindo as juntas dos joelhos estalarem, e rastejei para debaixo da minha máquina de costura Singer. O móvel de ferro fundido tinha um compartimento falso debaixo da gaveta de bobinas, um truque que o falecido Antônio tinha feito com um pedaço de compensado anos atrás, logo que nos mudamos. Com a ajuda de uma chave de fenda velha, soltei o parafuso frouxo e puxei a tábua. Lá dentro, envolto num saco plástico de supermercado, estava o meu seguro de vida. Quando a gente é pobre, viúva e autônoma, a gente aprende que o mundo não perdoa quem não tem reservas. Durante 40 anos, de cada vestido de noiva, de cada barra de calça, de cada cortina que eu costurei, eu tirava um dinheirinho. R$ 10 aqui, R$ 50 ali. Dinheiro que não ia para o banco, porque banco cobra taxa de quem tem pouco. Dinheiro que eu guardei para um caso de doença grave ou para o meu próprio enterro, para não dar despesas a ninguém. Abri o plástico. Havia maços de notas velhas e novas, amarradas com elástico de dinheiro. Contei com calma. Tinha exatos R$ 12.000 ali. Dinheiro suado, lavado nas minhas lágrimas e nas madrugadas em claro. Separar R$ 3.000 daquele monte doeu na alma. Era como arrancar um pedaço do meu próprio couro. Mas eu sabia que pescaria nenhuma dá peixe grande se a gente não tiver coragem de gastar a isca. Vesti minha melhor saia de lã, um casaco grosso e calcei sapatos fechados. Peguei minha bolsa de couro sintético, coloquei o dinheiro no fundo falso e a pasta azul com os documentos por cima. Tranquei a casa e caminhei até a Avenida Marechal Floriano Peixoto para pegar o ligeirinho. O ônibus estava cheio, como sempre. Segurei na barra de ferro, balançando no ritmo do trânsito. Pela janela, via as lojas do Boqueirão abrindo as portas, os trabalhadores com suas marmitas, a vida dura de quem acorda cedo para levantar o país. Eu olhava para aquelas pessoas e me sentia parte delas de novo. Eu não era mais a velha boba que servia de capacho em casa. Eu era uma sobrevivente indo para a guerra. Desci no terminal do Carmo e caminhei 2 quadras. A padaria do Português já estava cheirando a pão francês assado. Ao lado dela, uma portinha estreita e uma escada íngreme levavam ao escritório do seu expedito. Subi devagar, poupando o fôlego. A sala cheirava a café forte e papel velho. Expedito estava sentado atrás de uma mesa entulhada de processos, carimbos e pastas. Os cabelos dele agora eram brancos como algodão e o bigode farto cobria os lábios. Quando ele levantou os olhos e me viu, o rosto dele se iluminou. Dona Neuza, mas que surpresa boa! Ele levantou num salto, contornou a mesa e me deu um abraço apertado. Quanto tempo, minha senhora? A Lourdes perguntou da senhora semana passada. Como é que estão as coisas? Sentei na cadeira de corino na frente da mesa dele. Coloquei a bolsa no colo e respirei fundo. As coisas não estão boas, Expedito. E eu vim aqui cobrar aquela promessa que você me fez há 30 anos, no dia em que a Lourdes casou. O sorriso dele desapareceu, dando lugar a uma expressão de seriedade profissional. Ele puxou a cadeira dele para mais perto, apoiando os cotovelos na mesa. A senhora manda. O que a senhora precisar, está feito. O que aconteceu? Abri a bolsa e tirei o envelope com o documento verde do carro, além das notificações de multa e do imposto atrasado. Coloquei tudo em cima da mesa, alinhado como quem coloca as cartas num jogo de truco. Esse carro está no meu nome. Eu comprei financiado para a Vanessa, mas a minha filha... A voz ameaçou falhar, mas eu engoli a seco e endureci o tom. A minha filha esqueceu quem foi que pariu ela.
Está sujando o meu nome, andando para cima e para baixo com IPVA atrasado e multa nas costas. E ontem, Expedito, ela passou por mim de carro num ponto de ônibus, debaixo de um temporal, e me deixou lá porque não queria molhar as compras da amiga no banco de trás. Expedito arregalou os olhos. A mão dele, que segurava os papéis, chegou a tremer. Ele conhecia o meu caráter. Sabia o quanto eu tinha ralado na máquina de costura para criar aquela menina. Dona Neuza, eu não acredito numa barbaridade dessas. Sangue do seu sangue fazer uma desfeita dessas? Pois acredite, lobo em pele de cordeiro mora debaixo do meu teto. Mas eu não vim aqui para chorar as pitangas, Expedito. Choro não paga conta. Eu vim aqui porque eu quero o meu carro de volta. Hoje. E eu quero vender essa porcaria o mais rápido possível, antes que ela destrua o pouco de paz que me resta na velhice. Expedito olhou para os papéis, pegou os óculos de leitura pendurados no pescoço e começou a analisar. O silêncio na sala só era quebrado pelo barulho do trânsito lá embaixo. A situação é a seguinte, Dona Neuza. O carro é legalmente seu. A senhora é a proprietária fiduciária, já que está financiado. Mas para a senhora vender ou transferir, ou até mesmo dar uma busca e apreensão amigável, a gente precisa quitar essas dívidas correntes. O sistema do Detran bloqueia qualquer trâmite com IPVA e multas em aberto. O banco também não permite a transferência do financiamento se houver pendências. Quanto dá a brincadeira? Perguntei direta. Ele bateu os números numa calculadora de mesa antiga, daquelas que imprimem fita de papel. Com os juros e as taxas do despachante, R$ 2.840. Abri a bolsa, puxei o elástico do maço de dinheiro e contei as notas de 100 ali mesmo, em cima da mesa dele. Separei 29 notas e empurrei para o lado dele. Aqui tem 2.900. Fica com o troco pelo café. Paga isso hoje, Expedito. Limpa o meu nome no sistema. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim, com um misto de espanto e profunda admiração. Dona Neuza, a senhora não existe. Vou mandar o meu motoboy pagar isso agora no banco. Até a hora do almoço, o sistema dá baixa. Mas e o carro? Como a senhora vai pegar? A menina não vai entregar a chave por bem. Um sorriso frio, um sorriso que eu não conhecia em mim mesma, puxou o canto da minha boca. Ela não vai precisar entregar. Eu tenho a chave reserva escondida em casa. E ela tem o sono muito, muito pesado. Eu só preciso de um comprador que assuma a dívida do banco e me dê qualquer trocado pelo que eu já paguei. Eu não quero lucrar. Eu quero me livrar. Expedito coçou o queixo, pensativo. Pegou o telefone fixo. Eu tenho a pessoa certa. O Beto, dono de uma garagem de seminovos aqui na linha verde. Ele compra carro financiado, quita o saldo com o banco na hora e paga a diferença à vista. É negócio rápido, sem enrolação. Ele me deve favores também. Vou ligar para ele. Fiquei ouvindo a conversa de Expedito com o tal Beto. Ele explicou o modelo, o ano, a quilometragem que eu lembrava e a situação. Beto ofereceu R$ 30.000 na minha mão, assumindo a quitação do banco. Era menos do que o carro valia, eu sabia disso. Mas a paz de espírito não tem preço de tabela. Eu aceitei balançando a cabeça. Fechado, Beto, disse Expedito ao telefone. Segunda-feira, logo cedo, o carro entra na sua garagem. Prepara a papelada de transferência de dívida que a dona Neuza vai assinar. Quando ele desligou, o plano estava traçado. A armadilha estava armada com a precisão de um ponto invisível na bainha de uma calça de alfaiataria. Ninguém veria a costura até que a roupa estivesse vestida. Expedito, eu preciso que você prepare o documento de transferência e o aviso de venda para segunda-feira de manhã. Eu levo o carro para o Beto às 7 da manhã, antes da minha filha acordar. Mas, dona Neuza, a senhora não dirige? Ele lembrou preocupado. Eu não. Mas o vizinho da frente, o Toninho, é motorista de aplicativo e me deve o conserto do terno do casamento dele. Ele me leva dirigindo o carro e volta comigo. Está tudo no esquema. Saí do escritório do seu Expedito sentindo o peito leve, apesar do frio que cortava as ruas. O dinheiro do meu suor tinha ido embora, mas ele havia comprado a minha alforria. Voltei para casa no começo da tarde. A casa estava vazia e silenciosa. Fui direto para o quarto de Vanessa. O cheiro de perfume caro empesteava o ar. Roupas jogadas em cima da cama, sapatos espalhados pelo tapete felpudo. Abri a primeira gaveta da cômoda dela, revirando as maquiagens e os cremes importados.
Fui para a segunda gaveta. No meio das lingeries de renda que eu também havia pago, encontrei uma caixinha de veludo velha. Abri. Lá estava ela. A chave reserva do sedã prata, intocada desde o dia em que o carro saiu da concessionária. Peguei a chave de plástico preto e a coloquei no fundo do bolso do meu avental. Fechei a gaveta com cuidado para não deixar rastros. A primeira regra da sobrevivência é nunca subestimar o inimigo, e eu precisava que Vanessa continuasse achando que eu era apenas um enfeite velho na casa. O fim de semana foi um exercício de paciência que exigiu toda a minha experiência de vida. Na sexta à noite, ela não voltou para casa. Dormiu na casa da tal Priscila. No sábado de manhã, chegou fazendo barulho, reclamando de dor de cabeça da ressaca. Mãe, faz um café forte para mim, pelo amor de Deus. Ela resmungou, jogando a bolsa no sofá. E tem como a senhora lavar aquela minha calça branca? Preciso dela para amanhã. Faço sim, meu amor. Deixa que a mãe cuida de tudo. Eu respondi, servindo o café na xícara favorita dela. Por dentro, eu estava dando gargalhadas. Cada ordem abusiva que ela me dava, cada olhar de desdém, era como gasolina sendo jogada na fogueira da minha determinação. No domingo, durante o almoço, o ápice da humilhação aconteceu. Estávamos comendo o frango assado com batatas que eu passei a manhã inteira preparando. Vanessa mexia no celular com uma mão e segurava o garfo com a outra. Mãe, semana que vem tem um feriado na quinta, né? Eu e a Priscila vamos descer para Balneário Camboriú. A gente alugou um Airbnb de frente para o mar. Que coisa boa, minha filha. Vai de ônibus? Perguntei, fazendo a cara mais inocente do mundo. Ela parou de mastigar e me olhou como se eu fosse louca. De ônibus? Tá doida, mãe? Lógico que vou com o meu carro. Por falar nisso, os pneus da frente estão meio carecas e eu não posso pegar a serra desse jeito. A senhora tem como me arrumar R$ 800 para eu trocar amanhã no horário do almoço? Depois eu devolvo, juro. A audácia daquela menina não tinha limites. Ela não só me largava na chuva, como queria que eu pagasse a manutenção do carro para ela viajar com a cúmplice da minha humilhação. Eu limpei a boca com o guardanapo de pano, sorri com os olhos semicerrados e disse a mentira mais doce que já saiu da minha boca. Claro, filha, a mãe dá um jeito. Amanhã eu vou no banco ver se tem um limite na conta. Você não pode viajar com pneu careca. É perigoso. Fica tranquila. Ai, mãe, a senhora é a melhor. Ela deu um sorriso largo, falso, e voltou a digitar no celular. O domingo se arrastou. Lavei a calça branca dela, passei as roupas da semana, deixei o jantar pronto. Fui dormir cedo, alegando dor nas costas. Mas eu não preguei os olhos. Fiquei deitada na minha cama, escutando os ruídos da casa. Ouvi quando Vanessa tomou banho, ouvi quando ela secou o cabelo, e ouvi quando a casa finalmente mergulhou no silêncio profundo da madrugada de segunda-feira. Às 4 da manhã, eu já estava de pé. Vesti uma calça confortável, um blusão de lã e calcei meus sapatos. Peguei a bolsa com os documentos e a chave reserva. Fui até a cozinha e passei um café bem forte, em total silêncio, bebendo no escuro para não acender a luz e alertar a dondoca no quarto ao lado. Às 5h30, a mensagem piscou no meu celular antigo. Era o Toninho, o vizinho. Dona Neuza, tô aqui no portão, tudo certo. Caminhei na ponta dos pés pelo corredor. Parei na frente da porta do quarto da Vanessa. Pude ouvir a respiração pesada dela lá dentro. O coração apertou por 1 milésimo de segundo, uma lembrança traidora da bebê que eu havia amamentado. Mas a lembrança da chuva gelada batendo no meu rosto na quinta-feira lavou a piedade para o ralo. Saí pela porta dos fundos. O ar da madrugada curitibana estava congelante, mas o meu sangue fervia de adrenalina. Atravessei o quintal, abri o portão da garagem no manual, empurrando o ferro pesado com toda a força dos meus braços, acostumados a puxar tecido grosso. O sedã prata estava ali, dormindo o sono dos injustos. Destranquei o carro com a chave reserva. O pisca-alerta acendeu silenciosamente. Toninho entrou no banco do motorista e eu sentei no banco do carona. Pode ligar, Toninho. E vamos embora devagar, sussurrei. O motor deu a partida. O carro deslizou para fora da garagem e ganhou a rua escura, deixando para trás a casa, a filha ingrata e 40 anos de uma submissão que eu estava prestes a enterrar de uma vez por todas.
Tudo estava no lugar. A linha estava na agulha, a máquina estava ligada e eu estava pronta para costurar o maior remendo que a vida daquela menina já tinha visto. A neblina da manhã curitibana engolia os postes de luz da linha verde quando Toninho encostou o sedã prata na frente da garagem do Beto. O relógio do painel marcava 15 para as 6. O lugar cheirava a asfalto úmido e óleo de motor. Beto já estava lá, de pé na calçada, com um copo de café de máquina na mão e uma pasta debaixo do braço. Ele era um homem atarracado, de jaqueta de couro gasta e olhar afiado de quem negocia até com a própria sombra. Toninho desligou o motor. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro do estofado de couro pela última vez. Aquele cheiro de carro novo que me custou tantas madrugadas dobradas sobre a máquina de costura, tantos sacrifícios silenciosos. Não senti saudade, senti nojo. Era o cheiro da minha própria escravidão. Desci do carro, ajeitando o casaco de lã sobre os ombros. O frio beliscava minhas bochechas. Bom dia, dona Neuza, disse Beto, estendendo a mão grossa. O expedito me adiantou tudo. O carro está bonito, bem cuidado. Só os pneus da frente que estão pedindo arrego. Bom dia, seu Beto. Os pneus estão carecas, sim, mas a mecânica está em dia. E os documentos estão limpos. Paguei as multas e o imposto atrasado na sexta-feira. O recibo está aqui. Entreguei a ele a pasta azul. Beto conferiu os papéis sob a luz amarela do poste, deu uma volta ao redor do carro e balançou a cabeça em aprovação. Ele abriu a pasta que trazia consigo e tirou o documento de transferência e o contrato de compra e venda. Como combinamos com o expedito, R$30 mil na sua conta agora, e eu assumo a quitação do saldo devedor com o banco hoje mesmo. O carro não está mais no seu nome a partir do momento em que a senhora assinar aqui. Ele me estendeu uma caneta de tinta azul. Apoiei o papel no capô gelado do carro. Minha mão não tremeu. Cada letra do meu nome fluiu com a firmeza de quem passa uma tesoura afiada num tecido que não tem mais conserto. Neuza Maria da Silva. Assinei, coloquei o ponto final e devolvi a caneta. Beto pegou o celular, digitou alguns números e, em menos de 1 minuto, o meu aparelho antigo vibrou dentro da bolsa. Uma mensagem do aplicativo do banco. O dinheiro estava lá. R$30 mil inteiros, limpos, devolvidos ao meu suor. Negócio fechado, dona Neuza. Toninho, quer uma carona de volta? Beto perguntou. Não precisa, chefe. Eu moro na frente da dona Neuza. A gente volta de ônibus. O ligeirinho passa aqui na esquina. Toninho respondeu com um sorriso de canto de boca. Ele sabia de toda a história e parecia estar gostando de participar daquela justiça silenciosa. Deixei a chave reserva na mão do Beto e virei as costas para o sedã prata. Não olhei para trás. Caminhamos até o tubo de vidro do ponto de ônibus. A viagem de volta para o Boqueirão durou meia hora. O balanço do ônibus lotado, que na quinta-feira passada tinha sido o cenário da minha humilhação, hoje era o embalo da minha vitória. Eu estava leve. O peso das parcelas, o medo do nome sujo, a sombra da ingratidão, tudo havia ficado para trás, no pátio de cascalho de uma loja de carros usados. Eram 7h10 da manhã quando destranquei o portão de casa. O silêncio ainda reinava. Toninho acenou da calçada e entrou na casa dele. Atravessei o meu quintal com passos firmes. Olhei para a garagem coberta. O espaço vazio, o cimento manchado de óleo no chão, tudo parecia um quadro em branco. Um quadro que eu mesma havia acabado de pintar. Entrei pela cozinha, tirei o casaco e coloquei a bolsa sobre a mesa. Peguei o coador de pano, coloquei 3 colheres cheias de pó e despejei a água fervente. O cheiro de café fresco espalhou-se pela casa, o mesmo cheiro de todos os dias. O cenário precisava ser perfeito. Sentei-me na cadeira de madeira, apoiei as mãos sobre a mesa coberta com a toalha de plástico xadrez e esperei. Eu era a aranha no meio da teia, sentindo a vibração do primeiro fio se romper. Às 7h30, ouvi a porta do quarto de Vanessa se abrir. Os passos dela eram rápidos, pesados. Ela desceu o corredor com o secador de cabelo ligado na cabeça, desligou o aparelho e jogou no sofá da sala. Apareceu na porta da cozinha vestindo uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de gola alta. O rosto estava maquiado. O perfume doce invadiu o ambiente, brigando com o cheiro do meu café.
Bom dia, mãe. A senhora viu a minha chave? Ela perguntou, mexendo na própria bolsa com impaciência. Tenho certeza de que deixei em cima do rack da sala ontem à noite. Eu tomei um gole do meu café preto. O líquido desceu quente, reconfortante. Bom dia, Vanessa. Não vi chave nenhuma. Ela bufou, revirando os olhos. Ai, que inferno. Eu devo ter deixado no bolso do casaco que eu usei no sábado. Vou lá ver. Ela virou as costas e voltou para o quarto. Ouvi gavetas batendo, cabides raspando no guarda-roupa. A impaciência dela era música para os meus ouvidos. 5 minutos depois, ela voltou para a cozinha, com a chave com o chaveirinho de pelúcia na mão. Achei. Tava jogada na cama. Mãe, eu vou chegar tarde hoje de novo, tá? A Priscila vai passar lá no escritório na hora do almoço e a gente vai ver biquíni para a viagem de Camboriú. A senhora conseguiu ver o dinheiro do pneu no banco? Eu cruzei as mãos sobre a mesa, olhando fixamente para o rosto dela. Um rosto tão bonito, desenhado com os traços do pai, mas estragado por uma alma tão pequena. Vi, sim. Fui ao banco logo cedo. Perfeito. A senhora é um anjo. Ela me mandou um beijo no ar, pegou uma maçã da fruteira e caminhou em direção à porta da cozinha que dava para os fundos. Tchau, mãe. Ela abriu a porta. O barulho da maçaneta girando foi o último som normal daquela manhã. Ela deu 2 passos para fora, em direção à garagem. Eu fiquei na minha cadeira, de costas para a porta, apenas escutando. Foram necessários exatos 3 segundos. O som da maçã caindo e rolando pelo chão de cimento do quintal. Um silêncio sepulcral. E então, o grito. Mãe! O grito rasgou o ar frio. Não era um grito de raiva. Era um grito de pânico absoluto. O som de quem acabou de perder o chão debaixo dos pés. A porta da cozinha foi escancarada com um estrondo, batendo na parede. Vanessa entrou correndo, pálida como cera, os olhos arregalados de terror. Mãe, roubaram! Pelo amor de Deus, roubaram o meu carro! Ela estava ofegante, as mãos tremendo violentamente. Correu até a janela da cozinha, afastou a cortina de renda com brutalidade e apontou para o espaço vazio lá fora. O portão tá fechado, mas o carro não tá lá. Entraram de madrugada. Como a senhora não ouviu nada? Como a senhora não viu? Meu Deus, meu carro! Ela começou a andar de um lado para o outro na cozinha pequena, puxando os próprios cabelos. Pegou o celular do bolso da calça com dificuldade, os dedos escorregando na tela. Eu vou ligar para a polícia. Vou ligar para o 190. Meu Deus do céu! Eu tenho que bloquear o seguro. Eu tenho que... Guarda esse telefone, Vanessa, eu disse. Minha voz não subiu um único tom. Saiu baixa, arrastada, mas pesada como uma bigorna de chumbo. Ela parou no meio da cozinha, com o celular encostado na orelha, e olhou para mim. O desespero no rosto dela encontrou a minha calma de pedra. O que a senhora tá falando? Estão roubando a gente, mãe. Levaram o meu carro. Eu tomei mais um gole de café. Pousei a xícara no pires com um estalo seco e levantei devagar da cadeira. Limpei as mãos no meu avental, caminhei até a minha bolsa em cima da mesa, abri o zíper e tirei o comprovante de transferência do banco e o recibo de quitação das multas. Coloquei os papéis em cima da toalha xadrez, bem na frente dela. Ninguém roubou nada, Vanessa. Não tem polícia. Fui eu. Ela deixou o celular escorregar lentamente da orelha. A ligação para a polícia nem tinha completado. As sobrancelhas dela se juntaram numa expressão de confusão que beirava a burrice. Ela olhou para mim, depois para o portão vazio e depois para mim de novo. Como assim? Foi a senhora? O que a senhora fez com o meu carro? O seu carro? Eu dei uma risada curta, seca, sem um pingo de alegria. Eu acho que você está confundindo as coisas, minha filha. O carro que dormia naquela garagem estava no meu nome. O financiamento estava no meu cadastro de pessoa física. As parcelas quem pagava era eu, tirando do meu dinheiro de costura porque você sempre tinha uma bolsa nova para comprar. A única coisa sua naquele carro, Vanessa, eram as multas e o imposto atrasado que você escondeu de mim. Ela piscou, atordoada. O cérebro dela, acostumado a ter o mundo aos seus pés, estava em curto-circuito. A senhora vendeu o carro? A senhora ficou louca? A senhora não tinha o direito. Eu tinha todo o direito legal e moral. E foi exatamente o que eu fiz. Eu vendi a dívida para uma garagem de seminovos.
Limpei o meu nome e recuperei parte do dinheiro que eu joguei no lixo, acreditando nas suas mentiras. O choque inicial de Vanessa começou a se transformar em raiva. O rosto dela ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. A menina mimada estava perdendo o brinquedo caro. Como a senhora pôde fazer isso nas minhas costas? Como a senhora me trai desse jeito? Eu preciso daquele carro para trabalhar. Eu sou uma executiva, mãe. Eu não posso andar a pé. A senhora tem inveja de mim, é isso? Tem inveja porque a senhora passou a vida inteira presa numa máquina de costura velha e eu estou vencendo na vida. Aquelas palavras deveriam me machucar, deveriam me fazer chorar. Mas, debaixo do meu peito, a Neuza antiga já não existia. Eu sentia apenas pena. Pena daquela mulher oca que eu havia criado. Dei um passo na direção dela. Ela instintivamente recuou, assustada com a expressão no meu rosto. Eu nunca tinha olhado para ela daquele jeito. Eu não era mais a mãe submissa. Eu era o dono da casa cobrando o aluguel. Vencendo na vida? Sussurrei, apontando o dedo na direção do rosto dela. Você chama de vencer na vida morar de graça na minha casa, comer a comida que eu cozinho, usar a roupa que eu lavo, andar num carro que eu paguei e ainda sujar o nome da sua mãe velha com 3.000 reais de dívidas de trânsito? Isso não é vencer na vida, Vanessa. Isso é ser um parasita. Eu ia pagar as multas. Eu só estava apertada esse mês. Ela gritou, as lágrimas de frustração começando a brotar nos olhos com rímel. Mentira. Você estava guardando dinheiro para alugar casa de praia de frente para o mar com a sua amiguinha. Você teve a coragem de me pedir 800 reais ontem no almoço para trocar o pneu de um carro que já estava afundado em dívidas no meu nome. Você acha que eu sou idiota? Você acha que porque eu não tenho estudo, porque eu escrevo devagar, eu não sei fazer conta? Ela tentou falar, gaguejou, mas eu não dei espaço. A represa tinha estourado e a correnteza ia levar tudo. E quer saber por que eu fiz isso hoje? Quer saber qual foi a gota d'água? Quinta-feira passada, quando choveu canivetes nessa cidade. Eu estava no ponto de ônibus, Vanessa, molhada até os ossos, com os meus sapatos velhos afundados na lama. Eu vi quando você passou com o carro que eu comprei. Eu vi você rir. E eu ouvi você me mandar pegar o ônibus para não molhar as sacolas de compras da sua amiga. O rosto dela perdeu a cor novamente. A boca abriu e fechou. Ela lembrou. A culpa, pela primeira vez, estampou-se naquelas feições arrogantes. Mãe, aquilo foi um mal-entendido. A Priscila tinha comprado seda, eu não podia... A senhora está fazendo esse escândalo por causa de uma carona? A senhora vendeu o meu carro por vingança? Antes que eu pudesse responder, o som de uma buzina estridente ecoou na rua. 2 buzinadas curtas. O barulho de um motor parando na frente do nosso portão. Nós duas olhamos para a janela. Lá fora, estacionado rente à calçada, estava um carro vermelho brilhante. A janela do passageiro desceu e a cabeça de Priscila apareceu. Ela usava óculos escuros de grife e mastigava um chiclete. Ô, Vanessa! Priscila gritou lá da rua. Bora logo que eu não posso tomar multa parando aqui. Cadê seu carro? Quebrou de novo? O cenário estava completo. Deus escreve certo por linhas tortas, e ele havia mandado a plateia perfeita para o último ato da minha peça. Vanessa olhou para mim, desesperada. O orgulho dela estava prestes a ser esmagado na frente da pessoa que ela mais tentava impressionar. Mãe, por favor, ela sussurrou, a voz embargada. Não faz isso comigo. A senhora vai me humilhar na frente da Priscila. Desfaz esse negócio. A gente vai no banco, eu pego um empréstimo, eu pago a senhora. Eu dei as costas para ela, abri a porta da cozinha e caminhei até o portão de ferro. Destranquei o cadeado e puxei o portão para o lado. O vento frio bateu no meu rosto. Priscila tirou os óculos escuros e me olhou de cima a baixo, com a mesma cara de nojo que tinha feito na quinta-feira passada. Bom dia, dona Neuza. A Vanessa tá pronta? A gente tá atrasada. Vanessa parou na porta da cozinha, encolhida, chorando em silêncio, segurando a própria bolsa como se fosse um escudo. Eu me apoiei no portão, olhei bem nos olhos daquela menina atrevida no carro vermelho e falei com a voz de quem anuncia o fim de uma era. Bom dia, Priscila. A Vanessa está pronta sim, mas ela não vai mais dirigir. O carro que ela usava era meu
E eu vendi hoje de manhã. Priscila abriu a boca, o chiclete quase caindo. Ela olhou para Vanessa lá no fundo do quintal, depois para mim. Vendeu? Como assim vendeu? E como ela vai para o trabalho? E a nossa viagem para Camboriú na semana que vem? Sorri. Um sorriso largo, verdadeiro, que enrugou os cantos dos meus olhos. A viagem de vocês eu não sei. Mas para o trabalho, a Vanessa vai fazer exatamente o que ela me mandou fazer na quinta-feira passada, debaixo de um temporal. Ela vai pegar o ônibus. O ligeirinho passa na esquina a cada 15 minutos, Priscila. É rapidinho. E o melhor de tudo, no ônibus não tem problema se o banco molhar e estragar as sacolas de seda da senhora. O rosto de Priscila ficou roxo de vergonha. Ela entendeu a mensagem. Ela baixou os olhos, murmurou um tchau apressado para Vanessa, subiu o vidro do carro e acelerou rua abaixo, cantando pneu, deixando minha filha sozinha com a própria desgraça. Virei-me devagar. Vanessa estava encostada no batente da porta da cozinha, chorando convulsivamente. A maquiagem preta escorrendo pelo rosto, manchando a gola branca da blusa cara. O castelo de areia e arrogância tinha desmoronado. Caminhei até ela. Parei a 1 palmo de distância. Ela soluçava, esperando talvez que o meu coração de mãe fraquejasse ao ver as lágrimas dela. Mas o meu coração já tinha chorado todas as lágrimas que tinha direito. A fonte secou. O choro é livre, Vanessa, eu disse apontando para a rua. Mas o ponto de ônibus é para lá. E se você acha que a vida está dura agora, preste muita atenção. A partir de hoje, se você quiser continuar dormindo debaixo do meu telhado de eternite, você vai pagar 1/3 do aluguel, a conta de luz e a água. A mordomia acabou. A coroa aqui pode ser velha, mas não é capacho de ninguém. Ela me olhou, tremendo, os olhos cheios de um pavor genuíno. Ela finalmente enxergou a mulher que existia por trás do casaco de tricô e do cheiro de naftalina. Ela enxergou a leoa de Curitiba, a costureira que nunca deu um ponto sem nó na vida e que acabava de alinhavar a sua maior obra-prima. Deixei a minha filha chorando na soleira da porta, entrei na minha cozinha, servi mais uma xícara de café quente e, pela primeira vez em muitos anos, senti que eu era a dona absoluta da minha própria história. O silêncio que se instalou na minha casa naquela segunda-feira foi diferente de todos os silêncios que eu já havia experimentado nos meus 68 anos de vida. Não era o silêncio pesado do luto de quando perdi o Antônio, nem o silêncio angustiante de quando as contas batiam na porta e não havia dinheiro na gaveta. Era um silêncio limpo. O silêncio de um campo de batalha depois que a poeira baixa e a gente percebe que, contra todas as probabilidades, sobreviveu. Vanessa não foi trabalhar naquele dia. Depois que a Priscila acelerou o carro vermelho rua abaixo, minha filha entrou em casa pisando duro, bateu a porta do quarto com uma força que fez os quadros do corredor tremerem, e lá ficou. Eu não fui atrás. Não bati na porta para oferecer um chá de camomila. Não perguntei se ela queria um pão na chapa. A velha Neuza teria feito isso, rastejando por uma migalha de afeto, pedindo desculpas por ter se defendido. Mas eu apenas lavei a minha xícara de café, enxuguei as mãos no avental e fui para a sala. Liguei a televisão no volume que eu queria, sentei no sofá de chenille e assisti ao programa da manhã inteiro com as pernas esticadas. A sensação de não ter medo de incomodar dentro da minha própria casa era uma liberdade que eu tinha esquecido que existia. Nos dias que se seguiram, a realidade bateu na cara da Vanessa com a força de um vento sul cortante. Na terça-feira de manhã, o despertador dela tocou às 5h30. Ela precisava sair mais cedo para pegar o ônibus biarticulado no terminal. Eu ouvi os passos dela arrastados pelo corredor. O cheiro de perfume caro ainda estava lá, mas a postura arrogante tinha sumido. Ela passou pela cozinha, me viu sentada tomando o meu café e não disse uma palavra. Apenas pegou a bolsa e saiu para a rua escura. Da janela da cozinha, eu a vi caminhando até a esquina. O casaco de lã chique dela não foi feito para barrar a cerração úmida do boqueirão. Ela encolheu os ombros, abraçando o próprio corpo, e sumiu na neblina. O meu coração de mãe deu aquela fisgada instintiva, aquela vontade cega de correr atrás com um guarda-chuva e um casaco mais grosso. Mas eu engoli a seco e fiquei parada. A dor de educar um filho adulto dói mais na gente do que neles,
mas é uma cirurgia necessária. Se eu não cortasse o mal pela raiz, a vida ia arrancar a cabeça dela lá na frente e sem anestesia. Naquela mesma semana, eu peguei o meu ônibus, mas não para ir resolver problemas dos outros. Desci na Praça Rui Barbosa, bem no centro de Curitiba. O dinheiro do carro, os 30 mil reais que o Beto tinha transferido, estavam rendendo na minha conta poupança. Eu tinha reposto os 3 mil reais do fundo falso da minha máquina de costura e decidi que era hora de olhar para a pessoa que mais precisava de mim. Eu mesma. Entrei numa clínica oftalmológica particular. Nada de esperar meses na fila do posto de saúde, apertando os olhos para ler a receita do remédio. Paguei a consulta à vista. O médico, um rapaz educado, me examinou e disse que o meu grau tinha mudado muito. Saí de lá com a receita na mão e fui direto para uma ótica na rua 15 de novembro. Escolhi uma armação bonita, moderna, de um tom vinho que combinava com a minha pele. Paguei pelas lentes mais finas e com proteção. Saindo da ótica, passei no mercado municipal. Fui ao açougue e apontei para a vitrine. "Me dê 1 quilo dessa alcatra limpinha, faz favor", eu disse ao açougueiro. Comprei queijo curado, comprei frutas frescas, comprei um pacote de café de marca boa, daqueles que deixam a casa inteira cheirando a torra nova. Voltei para casa de táxi. Pela primeira vez em décadas, eu me dei o luxo de sentar no banco de trás de um carro e ver a cidade passar pela janela sem carregar o peso do mundo nas costas. Quando a Vanessa chegou do trabalho naquele fim de tarde, a casa cheirava a carne de panela com batatas. Ela entrou na cozinha exausta. Os sapatos de salto estavam na mão, e ela calçava meias sujas, os pés doloridos de ficar em pé no ligeirinho lotado. Ela olhou para o fogão, depois para mim. "Tem comida, mãe?" A voz dela saiu pequena, quase infantil. "Tem sim, a panela está aí." "Os pratos estão no armário", respondi, sem me levantar da cadeira onde eu tricotava um cachecol. Ela mesma se serviu. Comeu em silêncio, raspando o prato. No final, ela levantou, levou o prato até a pia, abriu a torneira e lavou a própria louça. Foi um gesto pequeno, uma gota no oceano. Mas para quem estava acostumada a ter uma escrava dentro de casa, era o começo de uma revolução. O verdadeiro teste, porém, veio na virada do mês. O 5º dia útil chegou. Eu estava na cozinha, passando com meu café novo no coador de pano, quando Vanessa apareceu com um envelope pardo na mão. O rosto dela estava sério, os olhos fugindo dos meus. Ela colocou o envelope em cima da mesa de plástico xadrez e empurrou na minha direção. "O que é isso?" perguntei, cruzando os braços. "A minha parte, mãe. O terço do aluguel, a metade da luz e a metade da água, como a senhora mandou. Tem 850 reais aí." Eu peguei o envelope. Abri, tirei as notas e contei uma por uma na frente dela. O dinheiro estava certo. Eu sabia o quanto aquilo devia estar doendo no orgulho dela. A viagem para Balneário Camboriú tinha sido cancelada. A tal da Priscila, como era de se esperar de amizades baseadas em aparências e caronas, parou de mandar mensagens assim que descobriu que a Vanessa não tinha mais o sedã prata para bancar o motorista da rodada. A minha filha estava descobrindo da pior maneira possível que quem gosta de luxo é dondoca e que o mundo não tem pena de quem vive de fantasia. "Está certo, Vanessa. O dinheiro vai ajudar nas despesas da casa", eu disse, dobrando o envelope e guardando no bolso do meu vestido. Ela ficou parada ali, apertando as mãos. As lágrimas vieram aos olhos dela, mas dessa vez não era um choro de raiva ou de histeria. Era o choro de quem percebeu o tamanho do próprio erro. "Mãe", a voz dela embargou. Eu tive que vender 2 bolsas minhas num site de desapego para conseguir pagar a fatura do meu cartão e inteirar o dinheiro da senhora. Eu estou andando de ônibus todo dia. Hoje choveu e o meu guarda-chuva virou com o vento. Eu cheguei no escritório com a barra da calça toda suja de lama. A gerente me deu uma bronca por causa da minha apresentação. Eu olhei para ela. A minha menina. A mesma menina para quem eu costurava fantasias de carnaval de madrugada. O peito apertou, mas a razão segurou a minha língua. A vida é uma professora muito dura, minha filha. Ela não passa a mão na cabeça. Quando chove, a água molha todo mundo igual. O que muda é quem tem a decência de oferecer abrigo para o outro. Você sentiu na pele o que é o frio da rua. A diferença é que você é jovem, tem saúde e tem um emprego. Eu tinha 68 anos,
os ossos doendo, e fui deixada para trás por você. Ela abaixou a cabeça e as lágrimas pingaram no chão de lajota da cozinha. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Eu fui um monstro. Eu fiquei tão cega com essa história de status, de querer me enturmar com gente do escritório, que eu esqueci quem limpava o meu chão. Eu nunca mais vou tratar a senhora daquele jeito. Eu juro por Deus. Eu não corri para abraçá-la. O perdão de mãe é automático. Ele nasce com a gente na sala de parto, mas a confiança é um muro de tijolos que precisa ser reerguido um por um, com cimento forte. O perdão você já tem, Vanessa. Mãe não guarda ódio de filho, mas o respeito a gente pratica todo dia. Vai lavar o seu rosto. Se quiser, tem pinhão cozido na panela de pressão. Pode pegar. Ela assentiu, enxugou o rosto com as costas da mão e foi para o quarto. Naquela noite, pela primeira vez em anos, nós sentamos na mesma sala, comemos pinhão quente descascado na mão e assistimos a novela juntas. Sem celulares, sem arrogância, sem a sombra de amigas fúteis. Apenas duas mulheres dividindo o mesmo teto, aprendendo a conviver sob novas regras. Os meses foram passando e a casa do Boqueirão foi mudando de cor. Com a minha aposentadoria livre das amarras do financiamento e com a ajuda financeira que a Vanessa passou a dar religiosamente todo mês, eu comecei a transformar o meu espaço. Contratei um pedreiro e mandei pintar as paredes da casa. O verde desbotado da fachada deu lugar a um amarelo mostarda vivo, alegre, que iluminava a rua até nos dias mais cinzentos de Curitiba. Mandei reformar o meu quarto. Troquei a cama de molas velha por um colchão ortopédico de primeira linha. A minha coluna, castigada por décadas de trabalho, finalmente conheceu o que era dormir como uma rainha. Mas a maior mudança foi na minha relação com a máquina de costura. A velha Singer de ferro fundido, que por 40 anos foi o instrumento do meu suor e da minha escravidão voluntária, ganhou um novo significado. Eu parei de pegar encomendas. Chega de serzir calça de vizinho por R$ 10. Chega de virar à noite pregando lantejoulas em vestidos de festa para noivas apressadas. Eu limpei a máquina, lubrifiquei as engrenagens e a coloquei num canto iluminado do quarto. Agora, eu só costurava por prazer. Fui a uma loja de tecidos no centro e comprei cortes de linho, de algodão puro, de viscose estampada. Fiz vestidos para mim. Vestidos soltos, confortáveis, com bolsos grandes e costuras impecáveis. Quando eu saía para ir à feira na sexta-feira de manhã, usando os meus óculos novos, meus vestidos de linho e um sapato confortável que não deixava entrar água, as vizinhas me olhavam com espanto. A velha Neuza, encolhida no seu casaco de tricô com cheiro de naftalina, tinha morrido. Em seu lugar, caminhava a dona Neuza, uma mulher que sabia o valor de cada ruga no seu rosto e de cada centavo na sua bolsa. Vanessa também mudou. Não vou mentir e dizer que ela virou uma santa da noite para o dia. A vaidade ainda morava nela. Ela ainda gostava de se arrumar, de comprar suas maquiagens, mas agora ela sabia o limite. O salário dela passou a ter destino certo. Ela aprendeu a cozinhar o básico, a separar a própria roupa para lavar, a passar as camisas sem reclamar dos vincos. Certa noite, eu estava no quarto lendo um livro de receitas, quando ela bateu na porta e pediu licença para entrar. Ela segurava uma saia social preta que tinha descosturado na lateral. Mãe, a senhora me ensina a dar um ponto invisível nisso aqui? Eu preciso usar amanhã e não quero pagar costureira no centro. Eu sorri. Apontei para a cadeira estofada na frente da Singer. Senta aí, passa a linha na agulha. Segura firme, que eu vou te mostrar como a gente remenda as coisas quando elas rasgam. Fiquei de pé atrás dela, guiando as mãos jovens e bem cuidadas da minha filha pelo tecido grosso. Foi um momento de paz. Eu ensinei a ela como fazer o nó, como esconder a linha por dentro do forro, como puxar sem franzir o pano. Ela prestou atenção, com a testa franzida de concentração. Quando terminou, a costura não estava perfeita, mas segurava a peça. Ela sorriu orgulhosa. Eu percebi ali que, no fundo, a culpa pela mulher fútil que ela havia se tornado era dividida. Eu a privei de aprender a consertar os próprios rasgos porque eu queria fazer tudo por ela. O amor que sufoca é tão perigoso quanto o ódio que afasta. A vida no Brasil nos ensina que mãe boa é mãe mártir. A gente cresce ouvindo que padecer no paraíso é o nosso destino,
que a gente deve tirar da própria boca para dar ao filho, mesmo quando o filho já tem dentes afiados o suficiente para morder a nossa mão. Nós, mulheres velhas, fomos criadas para sermos a fundação invisível da casa. Sustentamos o peso de tudo, ficamos enterradas na terra escura e ninguém olha para nós até que uma rachadura apareça na parede. Mas a fundação tem o direito de respirar. Nós temos o direito de existir além do título de mãe. Se o falecido Antônio estivesse vivo, talvez ele achasse que eu peguei pesado demais. Ou talvez, se ele tivesse visto a filha dele me largar na chuva, ele mesmo tivesse tomado a chave do carro e vendido a peso de ferro velho. A verdade é que os mortos descansam, e os vivos precisam dar um jeito de continuar caminhando com as próprias pernas. Hoje faz exatamente 1 ano desde aquele dia fatídico no ponto de ônibus do posto de saúde. É uma quinta-feira. O céu de Curitiba, leal às suas tradições, amanheceu forrado de nuvens cinzentas e pesadas. À tarde, a garoa fina começou a cair, engrossando aos poucos até virar uma chuva constante, daquelas que lavam os telhados e enchem as canaletas. Eu estou sentada na poltrona da sala, com uma manta de lã sobre as pernas e uma xícara de chá de hortelã fumegando nas mãos. A casa está quente. O cheiro de bolo de fubá com erva doce recém-assado espalha-se pelo ar. A televisão está desligada. Eu escuto apenas o barulho da chuva batendo no vidro da janela. Ouço o barulho do portão de ferro se arrastando. Olho pela janela. É a Vanessa. Ela acabou de descer do ligeirinho. Ela está vestindo um casaco impermeável, calçando botas de borracha e segurando um guarda-chuva preto, firme contra o vento gelado. Ela tranca o portão, atravessa o quintal desviando das poças d'água e abre a porta da cozinha. Ela fecha o guarda-chuva, sacode a água no capacho e tira as botas antes de pisar no chão limpo. "Oi, mãe. Que frio, hein?" ela diz, esfregando as mãos e caminhando até a sala. Ela sente o cheiro do bolo e sorri. "A senhora fez bolo de fubá?" "Fiz, filha. A água já está quente na garrafa se quiser passar um café para você. Vou tomar um banho primeiro para tirar essa friagem do corpo. Depois eu venho fazer companhia para a senhora. A conta de luz chegou hoje. Já deixei o dinheiro separado em cima da minha cômoda, tá bom?" "Tá bom. Vá se esquentar", eu respondo, com um sorriso sereno. Ela vai para o quarto e logo o barulho do chuveiro se mistura com o som da chuva lá fora. Eu tomo um gole do meu chá. O calor desce pela garganta, confortando o peito. Olho para as minhas mãos enrugadas, para as cicatrizes de agulha nos meus dedos. Elas não doem mais. Eu recuperei a minha casa, o meu dinheiro e, mais importante do que tudo, recuperei o meu nome. A vida me exigiu coragem para desmanchar a filha que eu criei errado e costurar, com paciência e firmeza, a mulher adulta que ela precisava se tornar. A tempestade lá fora pode ser violenta, o mundo pode ser frio e implacável, mas aqui dentro, debaixo do meu teto, quem dita o tempo sou eu, e a dignidade de uma mãe é um terreno onde ninguém mais ousa pisar com os sapatos sujos de lama.